Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Eu louvo, bendigo, exalto o nome do nosso Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, pelo milagre da vida, porque todos os dias é um milagre que o Senhor coloca sobre nós. É mais uma chance que o Senhor nos dá, mais uma oportunidade de fazermos melhor hoje do que fizemos ontem, que nós possamos aproveitar cada oportunidade que nós recebemos do nosso Deus. Amém? A palavra que eu quero deixar para mim e para você, ela se encontra no livro de Jonas, o capítulo 3, diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Aleluia! Nós vamos ver que no capítulo 1 de Jonas, ele recebe uma ordem também. A primeira vez que Deus vem até ele, ele dá uma ordem para que ele vá até Nínive, para que ele vá pregar para aquela cidade, para que ele leve a mensagem de Deus para aquele lugar. Mas nós vamos ver que Jonas, ele vai correr para longe de Deus. Ele vai ter o intuito de se esconder da presença do Senhor, como se fosse possível se esconder de Deus. E no capítulo 2, nós vemos que Jonas, ele vai se voltar para Deus em oração, porque ele vai estar passando por uma dificuldade, por ter se afastado de Deus, então agora ele volta para perto de Deus. E aqui no capítulo 3, Jonas, ele vai estar caminhando lado a lado com o Senhor, porque ele vai então receber a mensagem de Deus pela segunda vez, para que ele vá até Nínive, e agora ele vai então se colocar em posição e vai atender a ordem de Deus. Nós vemos que o Senhor poderia ter deixado Jonas para trás. Quando Jonas não atendeu pela primeira vez a ordem de Deus, Deus poderia chamar um outro profeta para levar a sua mensagem. Mas Deus insistiu em Jonas, porque aquela mensagem era especificamente para Jonas, para que ele fosse até Nínive. Deus havia preparado aquela ida de Jonas, teria que ser Jonas, Deus não queria um outro. Muitas vezes nós achamos, porque Deus ficou insistindo ainda em Jonas, já que ele não queria. Mas é porque Deus, ele tem, quando ele chama, ele já sabe, Deus é onisciente, ele já sabe quem é que ele quer para cada lugar, para cada mensagem. Deus tem uma pessoa já específica. Jonas que iria ganhar aquelas pessoas para Deus através da mensagem. E então o Senhor envia, o Senhor chamou e o Senhor queria que Jonas fosse até lá, e ele foi. Agora ele vai, e nós vamos ver que aquela cidade era uma cidade grande. A Bíblia diz que precisaria de 3 dias para percorrer toda aquela cidade. Mas Jonas, ele fez aquela cidade durante um dia. Eu creio que Jonas agora ele estava com o intuito mesmo de fazer aquilo que ele tinha que fazer. E durante um dia ele percorreu toda aquela cidade, levando a mensagem. E aquelas pessoas, ao ouvir a mensagem que Jonas havia levado, aquelas pessoas ali que estavam vivendo uma vida sem regras, uma vida de qualquer maneira, estavam andando por caminhos tortuosos, haviam virado as costas para Deus. Eles ouviram a mensagem, receberam aquela mensagem e colocaram em prática. Porque de nada adianta nós também ouvirmos a mensagem e nós não colocarmos ela em prática. Nós ouvirmos a mensagem e não dar a mínima para ela. Nós precisamos ouvir,
né, e atentar para a mensagem de Deus. Ver aquilo, analisar a nós mesmos, ver aquilo que precisa ser mudado em nós, que precisa ser trabalhado em nós. Aquilo que talvez não esteja agradando muito o coração do Senhor, que nós possamos mudar, que nós possamos melhorar. E aquele povo, eles reconheceram, todos eles reconheceram que eles precisavam mudar, que eles precisavam se voltar para Deus. Porque a mensagem de Deus, através de Jonas, é que se eles não mudassem, se eles não se arrependessem dos seus erros, dos seus pecados, eles seriam destruídos. Aquela cidade com todos ali seria destruída. E nós vamos ver que eles se colocaram em jejum. Eles proclamaram um jejum para todos ali. A Bíblia diz que nem os animais comeram, desde as pessoas, desde o maior ao menor, e até os animais se colocaram em jejum na presença de Deus e oraram, né, se arrependeram, colocaram seu rosto no pó e buscaram a face do Senhor. Nós vamos ver que até o rei de Nínive, quando ele ficou sabendo daquela situação, ele também tirou ali as suas vestes reais, vestiu-se de pano de saco, o rei, e se colocou também, né, em humilhação na presença de Deus, porque isso era um gesto de humilhação, vestir-se de pano de saco, colocar o rosto no pó e buscar a face do Senhor. Nós vamos ver que o rei era a autoridade maior ali naquele lugar. E ele também, não foi só o povo, mas ele também buscou a face do Senhor. Foi o jeito certo, eles fizeram o que era certo. Todos, desde a autoridade maior até o menor, todos buscando, né, a face de Deus. Todos ali em arrependimento na presença de Deus. E nós vamos ver que o Senhor ouviu a oração deles. E o Senhor, Ele deixou de fazer aquele mal que Ele iria fazer para aquela cidade. Ele não destruiu a cidade de Nínive. Porque Deus, ela é assim. Ele coloca, né, condições. A Bíblia fala, se o meu povo, né, se eles orarem, se arrependerem dos seus maus caminhos, se voltarem para mim, né, tem condições. Deus, Ele não faz nada sem antes, né, ali convocar o povo, dar o aviso ao povo, sem antes colocar ali as suas condições, né? Ele não destrói nada. Quando Deus foi lá para destruir Sodoma e Gomorra, tinha condições também para aquele povo. Se aquele povo se voltasse para Deus, deixasse ali os seus erros, os seus maus caminhos, Deus não teria destruído aquele lugar. Mas o povo não quis. O povo preferiu, né, ficar da forma que estava e serem destruídos a se voltar para Deus. Então, nós vemos nos dias de hoje, nós vemos que Deus, Ele ainda faz juízo. Deus é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, mas Ele é um Deus também que faz juízo. E nós sabemos que Deus, Ele fará juízo sobre esta terra. Vai chegar o momento que o Senhor, Ele vai trazer o juízo dele. Nós sabemos que a Bíblia fala que o Senhor vai chegar o tempo em que Ele vai destruir toda essa terra, mas Deus Ele vai fazer tudo de novo. Não será ainda o fim, né? Muitos estão achando que aqui vai ser tudo destruído, daqui não vai ter mais como habitar. Então vamos procurar um outro lugar. Vamos procurar um lugar que seja habitável, um outro planeta. Estão pensando em ir morar em outro planeta. Mas nós sabemos, nós que conhecemos a palavra de Deus, sabemos que não tem como habitar em outro planeta, porque o planeta que Deus preparou para a humanidade foi aqui, foi a Terra. Não foi outro lugar. Isso aqui,
quando for destruído, quando não tiver mais condições de habitar aqui, a Bíblia diz que Deus, Ele vai transformar tudo aqui. Ele vai fazer tudo novo. Ele que criou tudo aqui. Ele vai fazer nova terra. A Bíblia diz novos céus e nova terra, onde vai ser um lugar totalmente habitável, um lugar totalmente transformado, um lugar onde não vai haver mais essa luta que há hoje, não vai haver mais essa violência, todas essas dificuldades que nós vivemos. O nosso Deus vai transformar tudo isso. E nós sabemos que o Senhor Jesus é que vai governar na nova terra. Ele vai governar com o seu cetro de justiça. Vai haver justiça, não vai haver mais tanta injustiça como nós vemos hoje. Por isso, nós podemos ter esperança que vai ter juízo, sim, mas não é o fim. Se nós nos voltarmos para o nosso Deus, se nós olharmos para a sua palavra, né, e nos rendermos ao Senhor realmente, se nós procurarmos fazer o nosso melhor na presença dEle, por mais falhos que sejamos, por mais que nós erramos todos os momentos, mas quando nós erramos, nós nos colocamos na presença dEle, nós imploramos pelo perdão dEle, nos arrependemos das nossas falhas. Difícil é quando nós erramos e achamos que está bom, que está confortável ali no nosso erro, no nosso pecado, mas quando nós nos arrependemos e nos colocamos na presença dEle, nós alcançamos misericórdia do nosso Deus. É essa a palavra dEle, um Deus que é misericordioso, faz juízo sim, mas Ele é misericordioso quando nós nos voltamos para Ele. Então, que nós possamos olhar para nós nesse tempo, olhar para aquilo que nós precisamos então melhorar nas nossas vidas, mudar aquilo que precisa ser transformado, para que nós, né, estejamos na presença do nosso Deus, para que Ele olhe para nós com seu olhar de graça, com seu olhar de amor, para que nós possamos, quando o Senhor então for transformar tudo aqui, mudar toda essa terra, que nós possamos, né, então, ter condições de habitar aqui, que nós possamos estar na presença de Deus, para que Ele, né, nos deixe habitar na sua nova terra, para que nós não sejamos destruídos, não. Nós vamos ver que no primeiro momento, aquele povo lá de Nínive, eles ouviram a palavra de Deus que Jonas levou até eles. Eles foram poupados. Deus não destruiu porque eles se humilharam na presença do Senhor, porque eles se arrependeram. A Bíblia diz que ficou ainda aquela cidade por mais uns 200 anos ainda. Mas depois desse tempo, eles começaram a se voltar novamente contra Deus, a fazer tudo que era errado novamente. E então Deus trouxe juízo e destruiu a cidade de Nínive. Por isso nós temos que nos manter sempre na presença dEle. Não adianta nos mantermos na presença dEle durante um tempo e depois sairmos, né? Porque nós podemos perder a nossa bênção, né? Perder o favor de Deus. Mas nós temos que nos manter sempre, todos os dias, né? Todos os dias, é uma luta, é uma constante na presença do Senhor, para que nós não sejamos então levados a juízo, para que nós não sejamos destruídos, que nós possamos nos manter todos os dias na presença dEle, ouvindo sempre a sua palavra e colocando em prática, né? Porque para nós, né, entendermos, nós precisamos ouvir a palavra. Não tem como, né, nós aprendermos nada se nós não ouvirmos. Então nós precisamos ouvir a palavra e guardá-la no nosso coração e fazer aquilo que o Senhor pede para nós, para que nós possamos nos manter na presença dEle sempre, porque Ele tem sempre o melhor para aqueles que caminham na presença dEle, para aqueles que andam no caminho do Senhor, independente das lutas, independente das aflições, que aflições nós passamos mesmo, mas o Senhor, Ele é aquele que nos faz vencer todas elas. Amém? É essa palavra que eu quero deixar para mim e para a sua vida nesse dia, porque nós possamos refletir sobre essa palavra e que o Senhor possa abençoar grandemente a sua vida.